Boa noite, queridos! Estamos aqui mais uma noite para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Esther, a primeira a entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Larissa Ferraro. Fátima, seja bem-vinda. Eu sou conselheira bíblica, sou professora, sou palestrante e sou escritora também. Tenho 2 livros cristãos publicados, o Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam e o Comer para a Glória de Deus. Eu me converti há mais ou menos 14 anos, não venho de um lar cristão, nem eu nem meu marido. E quando nós nos convertemos, o Senhor transformou completamente os nossos corações e também o nosso casamento. Passamos por uma crise muito grande no casamento, alguns anos atrás, e o Senhor, através dessa transformação de vida, Ele trouxe também a transformação no nosso casamento. Ele ressuscitou algo que não tinha mais vida, e hoje eu vivo para trazer glória ao Senhor através de ensinar a palavra dele, ensinar as respostas que eu creio que a Bíblia tem para as nossas lutas, para os nossos dilemas, tá certo? Então sejam todos bem-vindos, já comecem aí a dar os likes de vocês, os coraçõezinhos. Quando vocês dão um coraçãozinho, o Instagram começa a mostrar a live para mais pessoas. Chame outras pessoas também, você pode encaminhar essa live e chamar outras pessoas para participarem. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da tolice. Ontem nós falamos, a gente já vai falar um pouquinho sobre essa live de ontem. Nós temos tratado aqui no meu Instagram sobre a sabedoria para a mulher, principalmente para a esposa. Nós falamos muitas coisas sobre a sabedoria ontem e hoje nós vamos ver o princípio da tolice, que é o contrário do princípio da sabedoria. E o princípio da tolice é o temor a homens, medo das pessoas, viver para a aprovação dos outros. Então, todos bem-vindos, Laura, Rosângela, Anne, Ana, todos são bem-vindos. Quero lembrar que ontem também nós abrimos as inscrições para o curso online Esposa Segundo o Coração de Deus, um curso que foi desenvolvido com muito carinho, muito amor, totalmente baseado na Bíblia, um curso que ele vem com a minha experiência de mais de 20 anos lidando com o comportamento humano e mais especificamente nos últimos 14 anos ensinando as pessoas a partir da Bíblia. Então, o curso Esposa Segundo o Coração de Deus, que está com as inscrições abertas, são 5 módulos, 29 aulas. Vou já passar aqui quais são essas aulas e já quero falar para vocês, se vocês querem receber as informações completas do curso, escrevam aqui eu quero, escreve aqui nos comentários eu quero e você vai receber um link no seu direct com todos os detalhes, todas as informações do curso online Esposa Segundo o Coração de Deus, tá? Então são 5 módulos. O primeiro módulo são os fundamentos para um casamento que glorifica a Deus. Você vai aprender o que significa ser segundo o coração de Deus. Você vai fazer uma avaliação que tipo de esposa você é. Vai entender a história bíblica de criação, queda e redenção. E o que é a implicação disso para o casamento. Você vai entender a necessidade que nós temos de nascer de novo, como Jesus nos ensinou, e qual a implicação disso para o casamento. Vai aprender a sua nova identidade em Cristo, ou seja, quem você se torna quando Cristo te salva e como tudo isso transforma o seu casamento. Você vai entender o que é o coração, o que a Bíblia ensina sobre o nosso coração, por que nós fazemos o que nós fazemos, de onde vêm os nossos comportamentos. Gente, tudo isso é só o módulo 1, tá? Então, se você quer receber todas as informações do curso, escreve nos comentários eu quero. Você vai receber diretamente no seu direct. Módulo 2 são as características da esposa segundo o coração de Deus. Então, aprender a ser a auxiliadora que seu marido precisa, o que é e o que não é a submissão bíblica, quais são as consequências da submissão e da falta de submissão, quais são as características da mulher virtuosa. Esse é o módulo 2. Módulo 3, como vencer os principais desafios do casamento, que são o quê?
pecado do marido, como a gente lida com o pecado do marido, como a gente lida com o marido que se envolveu com pornografia, como a gente lida com problemas de comunicação, como a gente lida com conflitos financeiros, como a gente lida com perdão, tudo que a Bíblia ensina sobre perdão eu coloquei nesse curso também. Módulo 4, glorificando a Deus com o marido que não obedece a palavra. Nesse módulo você vai aprender o que Deus espera de você quando você tem um marido que ou está afastado dos caminhos do Senhor ou é descrente. Como você lida, como você identifica e como você lida com um marido abusivo. Permissões para o divórcio, expectativas e contentamento, a implicação disso para o casamento. E o módulo 5, que é o glorificando a Deus no tornar-se uma só carne. Você vai aprender sobre desejo sexual feminino, masculino, qual o alvo da intimidade sexual. Vou responder a pergunta, entre quatro paredes vale tudo? Sim ou não? Vou ensinar os malefícios da pornografia, o que a pornografia pode trazer de ruim para o seu casamento. E você vai aprender tudo sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Vão ser várias lições da esposa do Cântico dos Cânticos. Então esse é o curso online Esposa Segundo o Coração de Deus, que está com as inscrições abertas. Você comentando eu quero aqui embaixo, você vai receber diretamente no seu direct todas as outras informações. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Ontem nós falamos sobre a mulher sábia que edifica. E nós vimos, essa live de ontem, ela está gravada, ela está salva aqui. E ela também deve ir para o YouTube, se não tiver lá ainda, não tenho certeza se ela tá. Mas se ela não tiver ainda, ela vai para o YouTube, tá? Então você pode assistir novamente, pode encaminhar para outras pessoas. Nós aprendemos hoje uma coisa muito legal, que é a mulher sábia tem TDAH. E você sabe o que é o TDAH? Eu vou te dizer. Primeiro, T, temor do Senhor. Segundo, dependência do Senhor, D. Terceiro, A, amor pelo Senhor. E quarto, o H é humildade diante do Senhor. Mulher sábia, então, tem o TDAH que nós aprendemos ontem. E como é que a gente aplica o que a gente aprendeu ontem ao nosso casamento? Primeiro, as regras que contam no meu casamento, eu, uma mulher sábia, são as regras do Senhor, não as minhas. Isso é a primeira aplicação. Segunda aplicação, minha vida de oração é uma prioridade. Então eu me organizo, eu me preparo para ter um tempo diário de oração, porque eu dependo do Senhor. Terceiro, eu vivo buscando como conhecer o Senhor mais e mais. Eu estudo a Bíblia, eu faço cursos para aprender mais sobre o Senhor, eu convivo com pessoas mais sábias para que eu cresça em sabedoria, em conhecimento do Senhor. Essa é a terceira aplicação. E quarto, a palavra do Senhor é a última na minha vida, não a minha. É a do Senhor. O Senhor que diz o que vai e o que não vai acontecer, tá certo? Então, esse foi o resumo rapidamente do que nós vimos ontem. Se você assistiu, ótimo. Se você não assistiu, assista, está gravado. E vamos agora para o nosso assunto de hoje. Se o princípio da sabedoria começa com o temor do Senhor, o princípio da tolice começa com o temor aos homens. Vocês sempre me pediram para falar sobre isso aqui, então hoje eu trouxe esse assunto, temor aos homens. Algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre o temor de homens. Eu vou colocar o óculos porque minha vista fica menos cansada. Vamos lá. Primeiro, Provérbios 29, 25 diz assim: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. E aqui nós começamos a entender que o temor das pessoas, ele é o contrário do temor de Deus. E a gente vai ver esse paralelo em todas essas passagens. Uma coisa é temer ao Senhor, e isso é sábio, e outra coisa é temer aos homens, e isso é tolice. Mateus 10, 28, Jesus falou o seguinte: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tá vendo? É o contrário. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus alertando. Gálatas 1 e 10, Paulo escreveu assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus?
E Paulo está colocando exatamente dessa forma, é o contrário. Se eu estou procurando o favor das pessoas, eu automaticamente não estou procurando o favor de Deus. Ele continua, ou procura agradar a Deus ou as pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Então não tem como buscar as duas coisas. Eu não posso viver para agradar ao Senhor ao mesmo tempo que eu vivo para agradar as pessoas. O Senhor quer uma coisa e as pessoas querem diferente, tá? Então são coisas opostas. Por que será então que nós tememos tanto as pessoas? Jesus explica isso. Ele explica isso no capítulo 12 de João, versos 42 e 43. Jesus falou assim: no entanto, muitos dentre as próprias autoridades, aqui não é Jesus falando, aqui é João relatando. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós temos medo da opinião das pessoas porque nós amamos receber a glória delas. Nós vivemos para receber aplausos das pessoas. Esse é o nosso grande problema. E aí a gente precisa entender essa questão entre medo e amor. O que mais nós tememos são as coisas que mais nós amamos. As coisas que nós temos mais medo de perder são as coisas que nós mais amamos. Se nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos temer ao Senhor. Mas se nós amamos a aprovação das pessoas acima de todas as coisas, nós tememos não receber esse louvor, essa adoração das pessoas. Então, se eu amo o louvor das pessoas, eu vivo para agradá-las. E aí a Bíblia nos conta alguns relatos de pessoas que viviam para agradar outras pessoas. E quais são as características que nós apresentamos quando nós vivemos para agradar outras pessoas. Alguém muito típico que tinha temor de homens e que amava o louvor de homens era o rei Saul. Ele vivia para receber glória de homens. Olha só, esse texto aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versos do 24 ao 30, diz assim, ó, a palavra de Deus. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Então aqui, Deus tinha mandado Saul fazer algo e ele não faz, ele faz o que ele quis. Ele fez o que ele quis, ele não fez o que Deus mandou. E aí o profeta Samuel vai chamar a atenção dele. E aqui ele está reconhecendo: ok, eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Então parece que Saul está arrependido. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também rejeitou você como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei. Mas, olha só, parecia que ele estava arrependido, né? E a gente vai ver que ele não está. Mas honra-me agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então, assim, Saul estava todo errado diante do Senhor. O Senhor tirou o reino dele, falou: não vai ser mais seu. Eu vou dar a outro que é melhor do que você. E em vez de ele estar preocupado em acertar as contas com Deus, não, ele ainda quer que Samuel o honre na frente das outras pessoas.
Ele só está preocupado com a glória dele mesmo. Ele não está nem aí para a glória de Deus. Olha só, né? Então, o temor a homens nos faz rebeldes contra Deus, nos faz desobedientes, porque nós deixamos a palavra de Deus para seguir a palavra das pessoas. Nós nos tornamos, na verdade, nós manifestamos o nosso orgulho. Muitas vezes nós mentimos para ter a aprovação das pessoas. Isso era, como eu falei, muito típico na vida de Saul. Mas não é só em Saul, nós temos outros relatos. Por exemplo, lembra da história do filho pródigo? Que eram dois filhos, né? Um pede ali a herança adiantada para o seu pai e ele vai embora, gasta todo o seu dinheiro, ele começa a cuidar ali de uns porcos e ele vê que a situação que ele está vivendo ali era muito pior até do que os servos do seu pai viviam. E ele decide voltar para casa. E aí o pai recebe com amor, faz ali um banquete para ele e o outro filho, ele vai reclamar que ele sempre esteve lá e o pai não dava essa atenção para ele. O que ele está querendo? Em vez de ele se alegrar que o seu irmão voltou, se arrependeu, não, ele está incomodado porque ele queria receber a honra para ele. Então, outra coisa que o temor de homens faz no nosso coração é inveja. Inveja. Quem teme as pessoas tem inveja, porque não aceita que outra pessoa receba honra e glória. Quer ser sempre o centro da atenção. Então, a pessoa que tem temor de homens quer ser sempre o centro das atenções. Esse é um ponto muito marcante no temor a homens. Aí temos outro texto aqui, Mateus 26, do 69 ao 74. Olha só a tristeza do que acontece aqui nesse texto. Aqui é o texto onde Pedro nega Jesus. E por que Pedro nega Jesus? Temor a homens. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, o temor de homens nos faz medrosos, nos faz covardes e muitas vezes nos faz negar a Deus. Essas são as manifestações. Nós vimos que a mulher sábia tem TDAH. Ontem. Se você não entende nada do que eu estou dizendo aqui, assista a live de ontem. Mulher sábia tem TDAH. A mulher tola, ela tem toque. Vamos ver o que é o toque? Mulher tola tem temor de homens, T. Ela tem orgulho, O. E ela quer ser o centro das atenções, C. Mulher tola tem toque. E aí, se você gostou, dá um coraçãozinho. Merece, vai, merece. Porque esse aqui eu tive que pensar, sabe? O primeiro foi até fácil. O TDAH veio assim como um insight do Senhor. Mas o toque eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a outra mazela que eu vou colocar aqui para a mulher tola? Toque. Deus deu bem certinho. Gostaram, né? Então, os corações tudo subindo aqui. Legal. Então, vamos lá. Como que o temor de homens, ele pode ser, então, um problema no casamento? E eu recebo muitas mensagens pedindo ajuda para o casamento. E é muito comum a seguinte situação: Larissa, está acontecendo isso no meu casamento, meu marido está envolvido com pornografia, ou então foi pego em adultério pela 1000ª vez, tal. E eu não quero falar com o meu pastor porque eu não quero expor ele.
Aí eu penso, eu falo isso pra vocês, eu falo, pelo amor de Deus, minha irmã, o seu casamento tá morrendo, e você tá preocupada, o que vão pensar de você? Você tá preocupada em expor seu marido tá na mão do diabo, e você tá preocupado o que vão pensar dele. Você tem que salvar seu casamento. Então, um dos pontos do temor de homens no casamento é não querer buscar ajuda, porque não quer que as pessoas vejam que o seu casamento tem um problema. Ou seja, você prefere morrer, ser engolida, tragada pelo diabo, do que mostrar que existe um problema no seu lar. Isso está errado, isso é temor de homens. Viver para agradar o marido. Larissa, mas não é para agradar o marido? Você tem que amar seu marido, isso é um fato. Claro, você tem que fazer coisas boas para o seu marido, mas não viver para ter a aprovação do seu marido. Porque existem maridos muito críticos e que muitas vezes são manipuladores. E nós precisamos de sabedoria para identificar isso. Nós não devemos viver para receber a adoração e o louvor do nosso marido. Nós devemos agradar a Deus, sim, amando o nosso marido. Mas existe diferença aí, existe diferença. Então, querer manter a aparência diante das pessoas, viver para agradar o marido, não confrontar pecados, isso é temor de homens. Não, eu não vou mexer nisso daqui, eu não quero confrontar, porque você tem medo das pessoas. E quando você deixa de confrontar um pecado, você está em desobediência a Deus. Porque Deus diz pra gente que se nós vemos alguém que está andando em pecado, nós devemos ajudar essa pessoa, restaurar essa pessoa com espírito de brandura, com amor, com gentileza, mas sim confrontar pecados. Confrontar pecados. Nós precisamos fazer isso. Percebe como pode ser destruidor o temor de homens no casamento? Você não busca ajuda, você está mais preocupado com o que os outros estão pensando do que com o que está acontecendo dentro da sua casa. Você vive, às vezes, para a aprovação do seu marido, não a aprovação de Deus. E aí, qual seria então a diferença entre agradar e amar, né? Eu coloquei aqui que a gente não deve viver para agradar o marido, mas sim amar. Qual foi o mandamento de Jesus? Jesus mandou a gente agradar as pessoas? Não, ele mandou a gente amar as pessoas. Ele diz assim, em João 13:34, Jesus falando: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, o que é que seria amar? Se amar é diferente de agradar, como é que a gente sabe a diferença? Primeiro, o viver para agradar os outros, a gente já viu que é tolice. Mas o amar faz parte do temor a Deus, porque é um mandamento de Deus. Jesus, ele nos ensinou, e ensinou na prática. Ele falou e ele viveu. Ele nos ensinou o que é amar. João 3,16 diz assim, Jesus falando inclusive: porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 nos explica o que é o amor. E Jesus viveu isso para nos mostrar o que é o amor. Primeira coisa, amar é se sacrificar em benefício de outra pessoa. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu próprio filho. É ou não é um sacrifício entregar o seu próprio filho? Só que não para aí. Então é o benefício, amar é você se sacrificar em benefício de outra pessoa. Agora, tem um detalhe. É em benefício de outra pessoa que não merece o seu amor. Deus amou o mundo
Um mundo que era inimigo dele, de tal maneira que entregou seu próprio filho. Ele se sacrificou em benefício de quem não merece. Então o amor, ele é sacrificial, ele não busca o reconhecimento do outro lado. Então, ele é iniciado por quem ama. Ele não é iniciado pelo outro, ele é iniciado por quem ama. E não é em reação a algo. Deus não amou a gente porque a gente fez alguma coisa ou porque a gente era uma gracinha, florzinha de Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus tomou a iniciativa de nos amar. Então, o amor é sacrifício em benefício de alguém que não merece. É ativo, é iniciado a partir de quem ama e não em resposta do que o outro, a outra parte fez. É ativo, não é passivo, não espera alguma coisa para demonstrar. Então, a diferença entre amar e agradar. Quando eu busco agradar, eu desejo a aprovação das pessoas. Quando eu busco agradar, eu faço o que elas querem, o que as pessoas querem. Quando eu busco agradar, eu tenho medo de ser rejeitada pelas pessoas. Quando eu busco agradar, eu estou buscando a minha glória. Eu estou buscando aplausos para mim, eu estou buscando elogios para mim. Já quando eu amo, eu estou buscando a aprovação de Deus. Eu estou buscando obedecer a Deus. Quando eu amo, eu faço o bem e o que é certo diante de Deus, independente do que eu recebo do outro lado. Quando eu busco amar, eu não tenho medo da rejeição. Na verdade, quando eu busco amar, eu tenho muitas vezes a certeza da rejeição. Porque amar implica falar a verdade. E nós vamos falar a verdade para pessoas que não querem ouvir a verdade. E vamos ser rejeitados, sim. Paulo escreveu isso, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguição, rejeição. Muitas pessoas não querem a verdade. Elas querem mentiras que confortam em vez da verdade. Então, amar é custoso. Amar, eu não posso estar esperando o reconhecimento, porque eu vou fazer pelas pessoas o que elas precisam, não o que elas querem. Isso é amar. E a nossa tendência? Nossa tendência é o contrário. Nossa tendência é agradar, né? Nossa tendência é sempre agradar. É mais fácil. Eu não tenho conflito quando eu busco agradar. Quer dizer, eu até tenho, mas inicialmente parece que não vai ter, porque eu vou fazer o que a pessoa quer. Mas isso a longo prazo, gente, sempre vai trazer conflito. Não podemos viver para agradar todas as pessoas. Isso é humanamente impossível. O amor, o que o amor faz? O amor, ele é paciente, ele suporta aborrecimentos, ele age com bondade, ele não arde em ciúmes, ele não se exalta, né? O amor, a gente já viu que é o contrário desse buscar a glória para si mesmo. Então o amor não está preocupado em se exaltar, mas está preocupado em servir, em fazer o bem para o outro. Não fica contando mal que o outro faz para mim. Eu não fico fazendo ali, anotando tudo de ruim que alguém fez para mim para depois jogar na cara dela. Isso não é amar. O amor espera tudo, o amor não desiste, porque ele é renovado pela graça do Senhor. Quando nós estamos amando, nós estamos embaixo da obediência do Senhor. Nós estamos agindo estamos agindo a partir do temor do Senhor. Então nós somos abençoadas e somos bem-aventuradas quando fazemos isso. Jesus, como eu falei, ele não só falou o que era o amor, mas ele viveu o amor de maneira prática. Olha aí, vamos olhar alguns textos de Jesus amando na prática, para a gente entender o que é isso. Marcos, capítulo 10. Vou abrir aqui para vocês. Marcos 10, versos do 17 ao 21. 10, 17 ao 21. Diz assim, sobre o jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus está fazendo aqui? Será que Jesus está ensinando aqui que a gente precisa vender tudo o que a gente tem e dar o dinheiro para outras pessoas e aí é que a gente vai para o céu? Não é isso. Percebe o que Jesus falou logo no começo? Como que esse jovem rico chega para Jesus? Lembrando que Jesus não conhece somente o comportamento que ele fala, Jesus conhece o coração dele. Jesus sabia quem era esse jovem. E ele chega para Jesus e fala: bom mestre. E aí Jesus já automaticamente: bom? Bom só um, só Deus é bom. Percebe que esse jovem, ele estava querendo ali, ele tinha na cabeça dele essa questão do bom. Inclusive porque ele se achava bom. Quando Jesus fala: faz isso, faz aquilo outro, ele fala: não, isso tudo eu já faço. Jesus queria mostrar o coração dele. Ele estava se achando bom diante de Deus. E Jesus falou: eu não vim para quem é bom, eu não vim para os que estão para tudo ok, eu vim para os doentes. Eu vim salvar pecadores, não justos. Esse homem se achava justo. E Jesus queria mostrar para ele que ele não era justo. Então a Bíblia nos fala: Jesus, olhando para ele com amor, disse: venda tudo, depois vem e me segue. Jesus queria mostrar que ele era muito mais apegado ali às suas riquezas terrenas do que ele imaginava. Então Jesus amou esse jovem falando o que ele precisava ouvir. Jesus não estava procurando agradar esse jovem, ele estava procurando amar esse jovem. Ele não tinha medo da rejeição. Ele falou o que precisava ser falado para que esse jovem realmente entendesse a condição dele. Infelizmente, parece que ele não entende, porque ele vai embora triste, preocupado com as suas riquezas. Mas a manifestação de amor aqui de Jesus foi através de falar a verdade em amor. Tem aqui explicando, olhando para ele com amor, disse. Então, sabedoria é falar a verdade em amor. Isso é amar as pessoas, isso é princípio de sabedoria. O princípio da tolice é falar o que as pessoas querem ouvir. Jesus podia ter falado aqui: não, tudo bem, ok, tá certo, você quer ir pro céu, já tá fazendo tudo certo, né? Beleza, então vem aí, me segue, tá tudo certo. Não, Jesus falou o que ele precisava ouvir. Outro relato, agora em João 11. João 11, do 1 ao 6. João 11, do 1 ao 6. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Olha só, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Como assim? Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Ele recebe a notícia de que Lázaro está doente. O que ele decide fazer? Não vou agora. Ele está doente? Eu vou esperar 2 dias. Eu vou esperar ele morrer. Como assim? Se Jesus amava Lázaro, por que ele não foi logo para resgatar Lázaro? Porque ele era Deus, ele é Deus. Ele sabia o que ia acontecer.
e ele sabia o que era melhor que acontecesse. Ele, mais pra frente, vai falar, Lázaro morreu e me alegro porque a gente não estava lá. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que é melhor para essa família, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, quem ama em vez de agradar, faz para o outro o que o outro precisa e não o que o outro quer. Eu estava conversando com um casal de irmãos e aí ela, a esposa, é mais chorona, mais sensível e o marido é mais durão. E aí eles estavam comentando, né, de algumas discussões. E aí ela falando que quando ela tá triste, ele às vezes é um pouco duro demais com ela. E ele falou, o que eu faço com você quando você tá triste é o que vai te ajudar a crescer. É porque eu quero que você cresça. E você fazendo drama, isso não vai te ajudar em nada. Então quando você faz drama, eu não vou ser plateia pro seu drama. Isso é uma verdade. Ele não era grosseiro, ele era um pouco mais, como eu posso colocar? Menos sensível, vai. Eu conheço eles e sei que ele não é grosso. Mas o que ele estava fazendo? Ele queria ajudá-la a crescer. Então ele não ia ficar dando ibope para os showzinhos dela. Ele estava certo, fazendo o que ele estava amando e não agradando a ela. Percebe então a diferença de amar e agradar? Outro texto de Jesus amando. João 13, a partir do verso 1 até o verso 5. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este o que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. Um serviço que era extremamente humilhante nessa época. Provavelmente o serviço mais baixo que alguém poderia fazer num ambiente como esse. Ele se levanta, começa a lavar os pés, inclusive de Judas, que iria entregá-lo à morte logo em seguida. Então Jesus amou os seus discípulos, servindo até o seu inimigo. Se sacrificando, sendo humilde, tá? Então, essas são manifestações de amor, né? Dessa maneira que nós podemos e devemos amar o nosso marido, não buscando a honra, a glória pra gente, mas buscando a honra e a glória para Deus. Amém? Então, vamos lá, resumindo o que nós aprendemos hoje. Ontem nós aprendemos o TDAH da mulher sábia. Se você não assistiu, você depois assiste. Hoje nós aprendemos que a mulher tola, ela tem TOC, que é temor de homens, T, orgulho, O, e o C, ela quer ser o centro das atenções. Mulher tola tem TOC, temor de homens, orgulho e centro das atenções. Amém? Estou gostando dos amém aí, gostando, muito bem. Voltando aqui, nós aprendemos também o que é amar. Amar é servir sem esperar reconhecimento. Amar é fazer o bem a quem muitas vezes não merece. Amar é falar a verdade. Amar é confrontar pecados. Amar é buscar a glória de Deus, não a nossa. Agradar é esperar reconhecimento das pessoas. Agradar é fazer o bem a quem vai me dar algo em troca. Agradar é falar o que as pessoas querem ouvir. Agradar é não confrontar pecado para não deixar de ser legal. E agradar é buscar glória para si. Contrário, uma coisa da outra. Aplicando ao nosso casamento. Sirva. Sirva por quê? Porque Deus espera isso de nós.
a gente não serve quando o marido merece ou não merece. Não depende. Se eu vou fazer isso como um ato de amor, eu preciso fazer porque Deus quer. Deus se agrada. E não porque meu marido merece ou não merece. Servir me torna bem-aventurada, me torna feliz. Mais bem-aventurada é dar do que receber. Então nós devemos servir porque Deus espera que a gente sirva. Segunda aplicação para o nosso casamento. Confronte pecados. A Bíblia diz que se o seu marido estiver em pecado, as orações dele não vão passar do teto. A Bíblia também diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se o seu marido está vivendo em pecado, ele está com um relacionamento rompido com Deus. Confrontar o pecado dele, você vai estar amando ele dessa forma, tá? Então confronte, não deixe o seu cônjuge perecer na mão do diabo com um relacionamento rompido com Deus. E terceiro, busque ajuda se o seu casamento estiver com problemas. Gente, todo mundo tem problemas. Pastor de igreja, ele não serve para ser aquela figura ilustre que sobe no púlpito com as luzes em cima. Não, o pastor ele deve zelar pela alma das suas ovelhas, é isso que a Bíblia diz. Ele vai prestar contas pelas almas que ele pastoreia. Ele precisa saber o que está acontecendo na sua casa. Ajude o seu pastor a te ajudar. Peça a ajuda dele. Os líderes, não só o pastor, às vezes o pastor também vão ter outras demandas, muitas demandas, mas apesar de que ele é responsável por isso, sim. Mas outros líderes da igreja, casais mais velhos, mais maduros, busque ajuda. Não fique querendo manter ali uma imagem de casal perfeito, família perfeita, enquanto está tudo se despedaçando dentro de casa, certo? Então busque ajuda, tá? E aí a gente fecha hoje o nosso assunto de temor de homens, tá? Que é o princípio da tolice. E eu quero lembrar que nós estamos com as inscrições do curso online Esposa Segundo o Coração de Deus abertas. Se você quer saber mais informações do curso, comenta aqui, eu quero. Escreve aqui embaixo no comentário, eu quero. O que vai acontecer quando você faz isso? Você vai receber no seu direct as informações do curso. Todas as informações do curso, você vai saber quais são todas as aulas. Eu passei um pouquinho no começo da live, mas quem entrou depois não viu. Então vai receber tudo lá. São 5 módulos, 29 aulas, mais de 10 horas de conteúdo bíblico. Você hoje viu um pedacinho do que é um conteúdo bíblico aplicado ao casamento, e no curso você tem 10 vezes isso aqui que a gente falou, tá? Então, para receber mais informações do curso, escreve embaixo, eu quero. Quais são os módulos que o curso tem? Ele tem o primeiro módulo, são os fundamentos para um casamento que glorifique a Deus, ou seja, todas aquelas coisas de base que nós precisamos saber para glorificar a Deus no casamento. O segundo módulo são as características da esposa que é segundo o coração de Deus. Então, o que é uma mulher auxiliadora, o que não é submissão bíblica, como eu posso ajudar melhor o meu marido. O módulo 3 são os desafios do casamento. Como a gente lida com o pecado do marido, marido que está envolvido com pornografia, marido que é abusivo, problemas financeiros, problemas de comunicação, problemas de perdão, tudo isso está no curso, tá, gente? Quarto módulo, como viver com um marido que não obedece a Deus. Seja um marido desviado dos caminhos do Senhor ou um marido descrente. O que Deus espera de você, as expectativas e o contentamento. O que a gente faz quando o marido pecar, né? Isso a gente já falei do outro módulo. Aí no módulo 5 é o glorificando a Deus no tornar-se uma só carne. E aí você vai aprender tudo que a Bíblia fala sobre a intimidade, o sexo no casamento, algo que Deus fez para ser uma bênção. Como a gente pode lidar com essa área de maneira a glorificar o Senhor e ser feliz, né? Usufruir disso com tudo que o Senhor preparou para nós, ok? Essa live vai ficar por aqui um tempo. Compartilhem com outras pessoas. E na quinta-feira nós temos mais uma live, vamos ter uma live especial na quinta-feira para esposas de pastor.
Sabedoria e Tolice para Esposas de Pastor. E vai ser com uma convidada queridíssima, maravilhosa, e vai ser muito animada, pode ter certeza. Espero vocês então agora na quinta-feira às 20 horas, ok? Que Deus abençoe todos vocês. Mandem mais coraçõezinhos aqui. Comente o eu quero para receber as informações do curso. Obrigada, querida Esther, Suzana, Márcia, as minhas queridas irmãs estão sempre por aqui, né? Muito bom ver vocês por aqui. Pessoal, repito o que significa toque. Vou repetir, hein? O que é toque? Amanhã não tem live, tá? Amanhã não tem live, porque amanhã é dia de culto de oração na minha igreja, eu não perco, então amanhã não tem live. Então, o que é o toque? Quem sabe o que é o toque, escreve aqui. O que é o T? Da mulher tola. Toque, temor de homens. O O, orgulho. E o C, quer ser o centro das atenções. Esse é o toque da mulher tola. E aí, se você quer saber do TDAH, você tem que assistir a live de ontem, que eu falo do TDAH da mulher sábia. Ok? Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês e até quinta-feira, se Deus quiser.